Meu nome é Vitor Montes de Moura Nogueira de Sá, tenho 34 anos, sou formado em engenharia de produção. Não tenho filhos, não sou casado, tenho uma namorada já há 3 anos. Eu comecei a trabalhar aqui no Centro de Operações por volta de 2015, 2016, por conta das Olimpíadas, mas eu não era funcionário do Centro de Operações, eu trabalhava na empresa olímpica municipal, né, que fazia as obras todas relacionado às questões, é o braço da prefeitura, né, para as Olimpíadas, e eu vim trabalhar com a equipe do COR, né, a equipe que na época se chamava Bunker Olímpico, não existia ainda o nome planejamento, né, então eu comecei a fazer parte dessa equipe do Bunker do COR para ajudar a cidade nos preparativos, enfim, consolidar as informações todas relacionadas aos Jogos Olímpicos. Trabalhei então durante as Olimpíadas, 15 e 16, e logo depois, quando acabaram, né, os Jogos Olímpicos, eu fui convidado para integrar agora oficialmente a equipe que foi rebatizada, né, de planejamento do Centro de Operações. É muito difícil, né, a gente imaginar continuar trabalhando no COR por muitos anos por conta de todas as mudanças, né? Mudanças políticas que acontecem no meio do caminho, pressões, enfim, que existem na sociedade mesmo, mas é muito interessante a gente entender como que o COR ele realmente é resiliente, ele vai se ajustando, né? Se adaptando. Então, o que era antes realmente órgão super 100% operacional, a gente foi entrando com viés de planejamento, de dados, foi entrando na questão de resiliência. Então, apesar de eu estar aqui ainda na mesma equipe, as coisas que eu faço hoje são totalmente diferentes do que muitas delas, né, do que eu fazia quando eu entrei. Então, não imaginava que eu ia estar aqui, né, ao longo desses anos todos. Até, inclusive, eu saí durante um período, né, enfim, ali no final de 17, fui voltar só no final de 18, mas apesar de estar mais ou menos no mesmo lugar, as coisas são novas, são diferentes, cada dia é uma descoberta nova aqui no COR. O principal fator do trabalho do planejamento aqui no COR é fazer com que a vida aqui na operação seja um pouco melhor, pelo menos. Ou seja, a gente fica monitorando e buscando todas as informações possíveis do que pode vir a acontecer ou do que já está previsto que vai realmente acontecer, tenta consolidar essas informações e clarear essas informações para que quando aqui os operadores da operação, né, que ficam nessa sala, estiverem operando a cidade, eles sabem o que está acontecendo, o que está para acontecer. Então, no fundo, esse é o grande trabalho nosso, né, a nossa importância. E, claro, entram todas as outras coisas que também são associadas, né, à vida da operação, que é, por exemplo, todo o mapeamento dos processos, de contatos, organização, né, de tudo que a gente tem aqui, escrever tudo que a gente faz, para não ficar só na mente das pessoas, né? Então a gente escreve em planos, em protocolos, em processos e deixa tudo isso registrado para que seja algo realmente institucional. E tem toda uma outra pegada também, né, da equipe de planejamento, que é o planejamento e resiliência, que a gente atua em vários projetos, né, que tem a ver com a resiliência na cidade. Desde protocolo de calor, qualidade do ar, enfim, questão de costeira, ressacas, todos esses pontos a gente atua para tentar, enfim, transformar essas dores, né, esses problemas da cidade em protocolos definidos e monitorados, e que a cidade consiga responder melhor a esses riscos. Já aconteceram, né, enfim, várias ocorrências aqui na cidade que era algo que a gente não tinha mapeado inicialmente. Vou falar rapidamente sobre a questão da pandemia, né, do Covid. A gente não estava preparado para uma pandemia, a gente não tinha protocolos definidos, então a gente foi definindo esses protocolos, aprendendo, né, o que estava sendo feito ali em tempo real. Um outro exemplo também que a gente cita, né, que é importante mencionar, é a questão do protocolo de calor, né? Então a cidade do Rio está acostumada com calor. Todo mundo aqui, o carioca, já sabe. Rio 40 graus, isso há décadas todo mundo fala. E nunca foi realmente um grande problema. Até realmente a gente ter a maior onda de calor, né, a mais intensa, mais extrema que a gente teve na cidade, e isso ter realmente afetado, né, a saúde das pessoas. Enfim, teve até uma pessoa que acabou falecendo, infelizmente. Mas então foram protocolos que ou a gente não estava preparado no início, por ser algo realmente muito atípico, ou, no caso, por exemplo, do protocolo de calor, a gente já tinha começado o trabalho, então a gente só intensificou e correu para conseguir dar uma resposta ali mais rápida para algo que a gente imaginou que fosse acontecer no futuro, mas que realmente chegou antes e já estava acontecendo naquele momento. O trabalho aqui no COR na época da pandemia foi uma loucura, né? Então, a gente, durante um ano, se eu não me engano, a equipe do planejamento ficou remota, né? Então a gente trabalhou de casa e aí os horários se perdiam, os horários, né, de trabalho foram se estendendo, a gente tinha reunião sábado, tinha reunião todo domingo, junto com a academia, junto com diversos atores da iniciativa privada, para entender tudo o que realmente estava acontecendo, né, para a gente ter a clareza do cenário atual da cidade e qual era a tendência para o futuro.
E nesse momento trabalhando, entendendo os dados, trabalhando o que a gente podia fazer para fazer com que a cidade minimamente tivesse ali uma pequena normalidade que afetasse ao menos a vida das pessoas. Então foi um trabalho muito complicado, porque a gente aqui do COR, né, que é um órgão de integração, a gente está dentro de casa, olhando todo mundo numa tela de computador, é muito diferente do que quando está aqui todo mundo reunido na sala, conversando lado a lado, olhando para as informações. Então eu acho que foi uma experiência realmente única, mas que a gente conseguiu passar por ela. Dentro de toda essa questão, né, do planejamento de escrever no papel o que está na cabeça de todo mundo aqui, que todo mundo aqui faz muito bem, e aí a gente conseguir ir incrementando, a gente teve contato com a BNT, né, e conseguiu fazer com eles uma prática recomendada, justamente para colocar no papel o que era necessário para uma cidade fazer o seu primeiro centro de operações. E cidades de todos os tamanhos, desde cidades pequenas ali até 100.000 habitantes, até uma cidade como Rio e São Paulo, que são com mais de 1 milhão de habitantes. Eu participei desse processo não ativamente, né? Eu estive envolvido na equipe, né, que fez esse projeto. Foi mais a Thaís, o Rafael, que botaram a mão na massa para escrever mais essa prática recomendada. E é muito importante porque foi um momento que, ao invés da gente olhar só para a gente, só para a cidade do Rio de Janeiro, a gente entendeu, com base em todas as visitas, né, que vinham para o centro de operações conhecer, visitas tanto nacionais quanto internacionais, a gente entendeu que era importante criar algum documento, algo que ajudasse outras cidades também a se desenvolver como o Rio de Janeiro se desenvolveu. A gente pensa que o COR é um equipamento de adaptação climática, né, muito valioso. Todas essas equipes integradas aqui, essas informações, ajudam muito numa resposta aos riscos climáticos. E a gente quer que outras cidades do Brasil e do mundo tenham também o seu próprio centro de operações e consigam melhorar a sua resiliência. Primeira vez que a gente olha realmente essa situação é impactante. Eu acho que todo mundo, né, quando a gente traz visitas aqui, quando a gente coloca ali a pessoa no mezanino ou entra aqui dentro dessa situação e vê tantas pessoas, né, tantas posições trabalhando e tantas informações sistematizadas dentro da cidade, a gente não tem realmente noção quando a gente está de fora. Então é algo que realmente impressiona todo mundo, me impressionou muito. O fato dessa sala também ser muito dinâmica, né? Então hoje a gente tem um padrão aqui do que está sendo exibido, das pessoas que estão aqui dentro, daqui a pouco vai ter um grande evento na cidade relacionado ao COP30, vão ter outros perfis de pessoas aqui dentro da sala de situação. Esse dinamismo e essa relevância foi algo realmente que impacta, porque a gente já conhece salas grandes, né? Video walls grandes, isso não é uma novidade aqui do Centro de Operações, já existia, existe em outros lugares, mas os processos muito bem definidos, o funcionamento ali bem redondo é algo que chama muita atenção quando a gente visita outros lugares, que é só, enfim, pessoas ali, cada uma fazendo a sua parte, olhando a sua parte, sem se importar com as outras pessoas que estão ali no entorno, né? Então, esse funcionamento aliado a toda essa tecnologia que eu acho que é o que chama mais atenção aqui dentro do COR. Aqui no COR, né, é um hub de integração, então a gente também trabalha bem integrado com outras equipes que atuam aqui dentro do centro, desde a equipe operacional, até porque se a gente não estiver próximo da operação, a gente não consegue fazer o nosso trabalho, que é basicamente apoiar, né, a operação na cidade. A gente trabalha muito próximo também com toda a equipe de comunicação, que é a equipe que tem ali informações que a gente vai precisar receber, né, de como é que estão essas demandas, essas questões, mas também a gente tem muita coisa que a gente pede para eles relacionados aos projetos que a gente, né, toca mais sozinhos, como os projetos de resiliência, que tem muita pauta importante. A gente precisa muito da comunicação para que isso chegue nas pessoas, né? Acho que a gente só escreve um texto, monta, junta as pessoas, escreve ali um documento, cria um processo. Agora, esse processo só vai funcionar se aqui dentro todo mundo souber esse processo, e confiar nesse processo, e estiver envolvido na criação desse processo. E a mesma coisa para a população. A gente só vai conseguir desenhar algo pensando na população se a população estiver ciente do que está acontecendo, e aí que a equipe de comunicação ajuda muito a gente nesse processo. A equipe de TI, enfim, ajudando a gente toda essa parte de adquirir os dados, dar o subsídio, né, para muitos insights, muitos trabalhos que a gente faz ali em cima no planejamento do COR, e é importantíssimo a gente ter realmente também um apoio. Eu posso até dizer em nome de todas as áreas, né, enfim, do gabinete, né, da chefia executiva do COR, são eles que dão esse peso, essa importância, que consegue fazer com que a gente siga para frente com projetos que muitas vezes rolam dificuldades, né, diversas entre agências, entre equipes. Então é com esse peso importante da chefia que a gente consegue
avançar cada vez melhor e mais rápido. Então, parabéns ao Centro de Operações por estar chegando agora nos seus 15 anos, né? Foi uma longa estrada. Comparando, né, imagens, não estive aqui em 2010, mas comparando o que o Core já foi, o que o Core é hoje, a gente já deu um salto realmente muito grande. Se mantiver esse ritmo, né, utilizando, enfim, todos esses dados, esse conhecimento que tem aqui, aliado à tecnologia, né, que está melhorando muito, não consigo nem imaginar qual vai ser o que eu espero. Eu só espero que realmente o foco do Core ele continue sendo o que é o sucesso dele, que não é exatamente a tecnologia, mas são as pessoas que trabalham aqui dentro, são os protocolos e processos, que está todo mundo aqui nessa sala pensando em resolver os problemas da cidade, né? Aquele lema que a gente brinca que quem manda é o problema. Quem manda aqui não é a gente que vai mandar no órgão, na agência X, Y, Z. Aqui quem manda é o problema. Então eu espero que daqui a 15 anos a gente continue com esse grande lema de ser um hub de integração mais do que qualquer outra coisa. O resto a gente vai conquistando.